bate-papo dessa semana e nós vamos conhecer a história de uma garota que sofreu bullying e ela foi curada, vamos dizer assim, através do esporte. O esporte ajudou ela nesse processo da sua menina interior. Ela já fez diversas disputas, tanto aqui no Brasil como também internacional. E ela é daqui da cidade de Araras. Hoje nós vamos conversar com a atleta Gabriela Dalben. Gabi, fala pra gente como que começou a sua jornada e principalmente, né, conta pra gente qual que é o esporte que você pratica. Bom, eu pratico uma modalidade chamada cheerleading. Essa modalidade é uma modalidade performática, parecida com a ginástica, por exemplo, conhecida como líderes de torcida, né? E tudo começa muito parecido para a maioria das meninas da minha idade. A gente começa descobrindo filmes apimentadas e se apaixonando perdidamente pela modalidade, né? Na época eu deveria ter uns 8, 9 anos, assim, quando eu descobri esse filme, essa modalidade, mas não tinha aqui no Brasil. Demorou alguns anos, inclusive, alguns bons anos para o cheerleading aparecer aqui. E foi um amor à primeira vista, assim, né? Daquela criança que olhou aquilo e falou, meu, eu queria muito viver isso, mas eu tinha certeza absoluta que não ia ser nessa vida, né? Porque não tinha no Brasil. Eu sempre sofri muito bullying por estar acima do peso, então nunca imaginei que isso poderia ser possível para mim um dia, assim, né? Entendi. E como que foi pra você, assim, chegar até esse esporte e realmente, assim, ter essa consciência de que você sofria um bullying, né, por talvez estar ali acima do peso, não estar se enquadrando dentro do padrão que as pessoas esperavam. Como que você conseguiu superar através do esporte? Certamente foi um desafio, assim, pra mim, começar a dar esse primeiro passo. Eu dancei por muitos anos e na dança essa cobrança pelo corpo perfeito é muito grande. Então eu sofria muito, assim. E assim, na escola, a gente sabe que criança é uma coisa difícil, assim, né? Então era muito desafiador viver nessa sociedade que estava sempre me diminuindo de alguma forma. Então nunca era escolhida para nada de esporte, sempre era a última a ser escolhida na educação física. Na dança, sempre dancei lá atrás, sabe, assim, até era uma questão, assim, eu enfrentei anorexia por muitos anos, cheguei a perder muito peso, mas claramente não era meu biotipo, porque a única forma que eu encontrei de emagrecer foi parando de comer, então era impossível pra mim, né, então foi um desafio poder ultrapassar essa primeira barreira. Eu descobri o TIR no Brasil logo quando ele chegou no Brasil lá por 2009, 2010, assim, trazido por algumas pessoas do Rio de Janeiro. Mas o polo do Rio ficou no Rio de Janeiro. O polo do TIR, né, ficou no Rio de Janeiro. Então era muito difícil imaginar que eu poderia viver aquele esporte, mas eu fiquei acompanhando, né. Em 2013 eu descobri The Leaders, que é um time aqui de Rio Claro, da Unesp, um time universitário. Me obcequei completamente. Em 2015, começou o primeiro time de cheerleading da minha faculdade, que eu fazia Unesp em Araraquara. Certo. E aí, quando ocorreu essa oportunidade, assim, eu não fui de primeira. Porque com medo. Eu tinha certeza absoluta que meu corpo não ia ser bem-vindo naquele lugar. Você tinha ainda aquele trauma. Com certeza. E o que a gente vê nos filmes é isso, né? São meninas muito pequenas, muito magras. Todas elas estão sendo arremessadas, onde que eu ia ficar? Ninguém ia me arremessar pra cima, né? Então eu achava que era completamente inviável, mas por conta de uma amiga, a gente conversou e ela falou, cara, não tem nada a ver com o que você tá pensando, dá uma chance pra esse esporte, e ele me salvou 100%, assim, foi por conta do TIR que eu descobri, que eu entendi que independente do tamanho do meu corpo, do formato do meu corpo, ele poderia fazer coisas incríveis que eu não imaginaria jamais que ele seria capaz de fazer. Que legal, Gabi. Então, assim, o esporte, ele te ajudou a se descobrir como pessoa. Com certeza, com certeza. Foi quando eu descobri que eu não precisava ser magra, que eu podia ser forte. E forte era muito mais legal do que magra. Que legal. E fala pra gente quais foram, né, ou quais são os seus principais desafios hoje praticando esse esporte? Cara, tem muitos desafios que a gente acaba enfrentando. O cheerleading é um esporte muito novo no Brasil, ele tem menos de 20 anos. Então é um esporte sem nenhum apoio financeiro, de nenhuma instituição. Todos os custos que a gente tem com todas as nossas temporadas de competição, seja nacional ou internacional, a maioria esmagadora dos atletas paga por si só.
São poucos os ginásios ou times ou atletas que têm algum suporte. Ou seja, vocês não têm nenhum apoio financeiro, Não. né, da parte da parte dos treinadores, enfim, da equipe, nem nada. Não. É tudo por conta de vocês. Exato. Todo mundo que faz cheerleading, inclusive os ginásios, tudo começa por amor. E você tá numa equipe profissional brasileira. Sim, hoje eu acompanho a Seleção Brasileira de Cheerleading, é uma seleção que começou em 2015, se não me engano, e vem aí competindo o Campeonato Mundial de Cheerleading, que acontece em Orlando, na Flórida. E em 2022, em dezembro, eu fui convocada para fazer a peneira, né? Porque era uma coisa, um processo seletivo bastante longo, assim, né? E em janeiro de 2023, fui convocada oficialmente. Em abril, competi pela primeira vez internacionalmente com a Seleção Brasileira. Legal. Praticava antes com o que a gente... Acho que para fazer um paralelo com o futebol, a gente tem clubes e a seleção, né? Então, eu também estou num clube de cheerleading, que é o Arcaios All Star, no Rio de Janeiro. Que a dona dele também vive no cheerleading, muito por amor. É também coach, né? Treinadora da Seleção Brasileira. Então, acabou que a minha entrada aí na seleção foi sendo guiada por ela, assim, sabe? Legal. O Gabi, e fala pra gente, além desses desafios, né, como que é a sua rotina? Como que você faz para se manter e para pagar todos esses custos? Porque eu acredito que não deve ser barato, né? Não, nem longíssimo disso, assim. O cheerleading, ele é um esporte muito caro. O básico que a gente precisa, que é um sapato adequado e um uniforme, já são caríssimos. Então, é notoriamente um esporte muito caro. E a gente banca todos esses gastos. Na temporada nacional, eu nunca parei para fazer essa conta, acho que eu tenho até medo de fazer. Mas ela deve me custar por ano cerca de uns 3, 4 mil reais. A temporada internacional é bem mais cara do que isso, ela me custa por ano de 15 a 20 mil reais para poder fazer tudo que o atleta precisa. E como que você faz para conseguir esses recursos? Bom, o primeiro de tudo que não é o ideal, mas o que a gente tem todos nós trabalhamos normalmente, como pessoas comuns. Então, apesar de a gente ter uma rotina e exigências assim de atletas semi-profissionais, profissionais, a gente não recebe nada por isso, então a gente tem que trabalhar. Então, tem 8 horas aí do nosso dia que são tomadas pelo trabalho formal comum de qualquer pessoa. A gente tem outros meios de arrecadar dinheiro. Cada atleta geralmente faz uma rifa ou vende algum tipo de coisa, algum tipo de produto, para poder juntar esse dinheiro. No meu caso, esse ano, para 2024, eu decidi fazer uma vaquinha online, né? E ela tá funcionando feito uma rifa. Então, todas as pessoas que doarem qualquer valor, começa em centavos e vai até quanto seu coração mandar, vai estar concorrendo ao valor de R$300. E a gente tem também algumas iniciativas da nossa confederação. A gente vende camisetas do Team Brasil, né, nossa seleção. Essas camisetas, você quando preenche o forms para comprar a camiseta, você escolhe um atleta para patrocinar. Então, uma parte desse dinheiro vai diretamente para esse atleta. E a gente também vende na seleção feminina, porque nós temos 4 times hoje. Uma seleção mista, uma seleção feminina senior, que somos nós, os adultos. A gente tem uma seleção junior e uma seleção youth, que são crianças, né? São o pessoal mais novo. A All Girl, a seleção feminina, fez uma pulseira baratinha, ela custa R$10, ela também patrocina diretamente os atletas. Então tem todas essas possibilidades. E nunca esquecer das orações, né? Me colocar nas suas orações. Que é o mais importante, né, Gabi? E fala pra gente, quem quer te ajudar, quem quer participar, né, como você falou, são inúmeras maneiras, né, de poder contribuir com você. Como que as pessoas te encontram? Como que eles podem entrar nesse link, na vaquinha, para poder te ajudar? Tudo tá no meu Instagram pessoal, que inclusive é um lugar onde eu trabalho assim diariamente para fazer com que o esporte seja mais conhecido e fazer com que a nossa rotina seja mais conhecida, né? Essa rotina de vida dupla, tripla, de quem trabalha e é atleta e tudo mais. Meu Instagram é Delzis, @DEELZIS. Todo mundo no time me chama de Delbem, porque tem um monte de Gabriela entre nós. Então não fica mais fácil chamar de Gabi. E lá tem o link da vaquinha, tem o link para comprar camiseta, para comprar pulseira. Tem as artes para quem quiser ajudar a divulgar. Só postar no Stories já é de grande ajuda. E lá eu mostro, né? Tento mostrar tudo da minha rotina, seja como minha rotina profissional,
tanto na minha rotina como atleta. Porque, assim, eu acho que o mais importante hoje pra gente, enquanto um esporte tão novinho, é mostrar a capacidade que o esporte tem de transformar as nossas vidas. Porque eu fui 100% curada pelo cheerleading e a gente aprende habilidades, assim, importantíssimas, o trabalho de equipe. A gente literalmente precisa de 3, 4 pessoas para levantar uma, então não tem como não faltar, sabe? Então a gente aprende muito sobre disciplina, sobre o próprio trabalho em equipe, o esforço, assim, que você precisa ter para realizar seus sonhos, sabe? E que não é impossível. Então eu tenho, assim, um carinho, um amor tão grande por esse esporte e tenho muita vontade que as pessoas daqui, da nossa região, descubram que ele é possível, que ele é um esporte viável, não é um esporte barato, mas a gente consegue viver coisas inimagináveis nele, assim. E tem perto da gente. A gente tem Rio Claro, que tem o Mogi também, tem o CTC. São times aqui próximos que, inclusive, saem ganhando de todo mundo em campeonato nacional. E é só me seguir e participar, né? Entrar em contato, posso responder qualquer pergunta, direcionar para qualquer ginásio. Que legal. É um prazer fazer esse esporte crescer. Que legal, Gabi. Além de você ter conseguido, né, curar essa menina interior, você está ajudando outras meninas que também passaram por situações parecidas, semelhantes, ou até mesmo igual à sua, né? Para mim foi um prazer te entrevistar, conhecer a sua história. Deixo para você aí as suas considerações finais. Muito obrigada, foi um super prazer poder bater esse papo. É uma honra gigantesca para mim poder falar para as pessoas da cidade de onde eu saí. Eu acho que toda a minha ética de trabalho, a minha ética como atleta, nasce em Araras, na minha história aqui. Eu estudei no INSA, a forma como minha família me criou, todas as relações que eu construí aqui, constroem também essa Gabi atleta que hoje está realizando esses sonhos, assim. E eu acho que a coisa mais gratificante para mim é poder devolver um pouco de tudo que Araras me deu, representando nossa cidade nos Estados Unidos no Campeonato Mundial. Legal. Gabi, muito sucesso para você, que você possa realmente continuar nos representando por onde você for. E eu espero vocês na nossa próxima entrevista.